exemplo de IoT em logística? Você já trabalhou em algum projeto? Na verdade, a gente está trabalhando num projeto que é um sensor, quer dizer, uma central dentro de um caminhão que monitora várias coisas do caminhão. Então, ela monitora a pressão dos pneus, consumo de combustível e as operações, o que está acontecendo no caminhão de uma forma geral. Isso eu estou atuando no meio de transporte para que traga dados, mande para a central e eles controlem, tomem ações, troquem o pneu e assim por diante, sem o motorista precisar. Já tem muito isso no mundo. Os containers hoje em dia, a maioria dos containers que saem de vários países, eles já tem um tracker, que é uma placa que vai no próprio container para saber em que posição que ele está, se ele chegou num porto, se ele voltou de um porto. E outra coisa que está tendo muito é o sensor dentro da própria caixa, que você sabe a posição que está. E é bem interessante, por exemplo, você tem um pallet de um produto que chega no centro de distribuição, eles estão usando esses sensores para você nem verifica o que está lá dentro, você entra na fábrica, o próprio sistema faz a leitura do pallet, sabe quantos produtos estão lá, se são os produtos corretos, pega os números, tudo e verifica tudo, automaticamente, sem você precisar mexer no pallet. Então, como esses dispositivos estão cada vez menores e eles consomem muito pouco, você consegue colocar isso basicamente em todo lugar. Vou dar um exemplo até interessante. Você vê que eles fizeram sensores hoje em dia que eles põem dentro do concreto da ponte. Então ele tem um sensor de vibração e um sensor que consegue detectar a vibração do concreto. E eles têm uma bateria lá para 20 anos. Então, se a ponte sofrer algum abalo, o sensor consegue mandar para uma estação local e mandar para a internet avisar que aquela ponte está correndo risco ou precisa sofrer alguma manutenção. Então a tendência é que realmente a gente tenha cada vez mais, os chips estão cada vez menores e com o boom dessa tecnologia, você está vendo cada vez mais sistemas híbridos e menores que você consegue criar dispositivos menores e, por conta disso, aplicar em várias coisas. Deu uma pergunta sobre 5G, Fábio. O 5G é um tipo de comunicação. Então você pode ter IoT de diversas formas. Inclusive tem muito IoT que não usa nem tecnologia de celular, usa redes, vários tipos de rede. No Brasil a gente tem o Sigfox e a LoRaWAN, que são redes paralelas que você consegue a longa distância fazer dispositivos comunicarem. Em algum ponto ele vai falar com uma caixinha, com uma central, que passa essa informação para a internet. Agora, o que o 5G vai trazer de interessante é a velocidade dele, a capilaridade dele em alguns lugares, que vai facilitar alguns dispositivos IoT se comunicar diretamente com ele. Agora, o perfil também de IoT, a maioria das vezes, não é um dispositivo que precisa de banda grande, porque você tem um sensor que ele vai passar só a temperatura, vai passar alguma informação pequena, que é um texto pequeno, rápido para a internet. Vai ter talvez um grande ganho em dispositivos um pouco mais sofisticados, por exemplo, como câmeras. Você tem, vou mostrar até para vocês, essa é uma câmera, que eu tenho uma câmera pequena, nós temos até câmeras menores, e essa câmera com uma pequena placa, você consegue estar colocando em vários lugares e monitorando os lugares. O que está acontecendo é que no passado você precisava colocar uma câmera que tivesse um computador ligado para ela processar as imagens e enviar. Hoje você coloca uma câmera pequena que fala diretamente com os sistemas cloud e manda uma foto só para aquele sistema e o sistema com inteligência artificial vai processar. Então, por exemplo, você manda uma foto para o sistema e o sistema processa e vê se tem uma pessoa ou processa informações do lugar, né? Para esse tipo de sistema, para enviar imagens, no caso de um sistema IoT que utiliza imagens como entrada, realmente o 5G vai abrir um leque de opções aí. Eu vou mostrar alguma coisa para o pessoal, por exemplo, poluição. Você quer ver poluição dentro de uma fábrica ou na cidade? Por exemplo, vou mostrar uma caixinha que a gente fez, ainda é um protótipo que talvez entre num sistema que a gente está fazendo. Isso daqui tem um sensor aqui em cima, que é o MQ-135. Essa coisinha aqui já tem uma placa computadorizada aqui dentro, vocês notem que é pequeno. Você espalha pela cidade, pela empresa, onde for,
e ele vai falar os níveis de amônia, benzeno, óxido nítrico, fumaça e álcool para um sistema. Então isso pode controlar a poluição num lugar. E aí você tem uma série de outras tecnologias. Por exemplo, a minha empresa desenvolve um leitor, que é um leitor biométrico, para habilitar máquinas, impressoras e assim por diante. Inclusive esse é o primeiro leitor brasileiro usando essa tecnologia, desenvolvida totalmente no Brasil. Agora, o que ele tem a ver com IoT? Ele é apenas um leitor, libera a máquina ou libera qualquer coisa. Mas o que ele faz? Ele sozinho tem um computador com Wi-Fi, e se a máquina ou impressora, ou sei lá onde ele esteja ligado, tiver um problema, ele sozinho avisa para um sistema que chama o técnico, chama a empresa, e a empresa vai lá e toma alguma atitude para consertar a máquina e assim por diante. Então esse é o conceito de IoT, quer dizer, os dispositivos sozinhos tomando alguma ação para melhorar a vida do ser humano, né? Você chegou a ver algum dispositivo smartwatch que envolva essa conexão com a IoT? Na área médica já tem alguns dispositivos bem utilizados, que você põe um smartwatch no paciente quando ele sai, e também no paciente que está no hospital, e ele tem um conjunto de sensores que, se houver algum problema com o paciente, dependendo do paciente, né, tem alguns pacientes que você precisa de sensores um pouco mais invasivos, mas ele fica monitorando. Então, se o paciente está andando no hospital, ele já avisa se acontecer alguma coisa, um nível de batimento tiver, ele já avisa. Então, isso está sendo usado dessa forma. Eu lembro que nós até comentamos de usar isso em caminhadas ou coisa assim, em provas, né? Você pode até usar alguma coisa como isso. Então, ele é um dos dispositivos possíveis que você consegue usar, sim, para integrar a sistemas IoT, monitorar e ajudar a vida nas pessoas, né? Telemetria seria a IoT? Vem uma pergunta aqui também. Então, telemetria o conceito de telemetria é o fato de você colocar sensores que levante alguma informação e mande para algum lugar. Telemetria é uma coisa antiga, né? Telemetria, medir a distância. Então, telemetria é quando você mede, captura informações e manda para algum lugar. Telemetria, propriamente dito, não é IoT. Agora, quando você pega algo que mede e coloca num dispositivo que manda para a internet, aí sim virou IoT. A IoT basicamente tem muito a ver com telemetria. A única diferença é que a IoT sempre é algo com um processador, com um computadorzinho lá pequeno, que vai pegar essa informação e mandar para um sistema Big Data, um sistema de inteligência artificial no cloud, para que isso seja utilizado dentro desses sistemas para tomar alguma ação. Tem uma tecnologia IoT bem interessante, vou falar rapidamente. Não sei se vocês lembram, em Star Wars, acho que no segundo episódio, quebrou um vidro no apartamento onde estava aquela rainha, né, que era a mãe do Luke Skywalker e da princesa Leia. E quebrou aquele vidro. Numa outra cena aparece um drone chegando e substituindo o vidro e indo embora. É interessante que apareceu nesse filme, é uma coisa que a IoT está buscando e vai buscar no futuro. Imagina que, por exemplo, o vidro da sua sala tenha sensores que detectam quando ele quebra. E ele fala para um computador, para a sua internet de casa, para a empresa que vende o vidro, que já sabe o tamanho do seu vidro, que vidro que é e assim por diante. Então, essa empresa já vai cortar o seu vidro, vai num outro dia lá, vai pedir, já instala e assim por diante. Porque hoje a gente perde muito tempo com esse tipo de atividade. Você tem alguma coisa que quebrou na sua casa, você tem que chamar a empresa, achar uma empresa, fazer isso, para você resolver aquele seu problema. Imagina se as coisas na sua casa, quando, por exemplo, seu forno de micro-ondas tem um problema, você tem algo lá dentro do micro-ondas que fala para o prestador de serviço, olha, pifou o micro-ondas. Essa empresa já sabe, o micro-ondas já fala o que aconteceu com ele, e essa empresa já vai ligar para você, Fábio, eu sei que quebrou o micro-ondas hoje de manhã, você, poxa, eu nem sabia, estou trabalhando. Pois é, podemos ir hoje à tarde lá consertar? Sim, podemos sim. Então, o que é o objetivo final no futuro é que todo esse sensoriamento
transforme a nossa vida de uma forma mais fácil, que você tire esses problemas do cotidiano, do seu dia a dia, e isso fique integrado, sem que a gente tenha que perder tempo com isso. Obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que esse vídeo possa ajudar. Quer ver outros aprendizados? Clique no vídeo aqui ao lado e veja mais.